E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai continuar aqui então com as aulas de fatoração. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou dar continuidade aqui nos casos de fatoração. A primeira aula que a gente teve, a aula do ano passado, ela falava dos casos de fatoração que estão relacionados com a propriedade distributiva, tá? No caso, fator comum e evidência e agrupamento. A partir daqui do terceiro caso, a gente vai ver que a relação com os produtos notáveis é total, tá? Traduzindo, produtos notáveis é o caminho de ida, a fatoração vai ser o caminho de volta. Tá legal? Então, quem aprendeu bem lá, assistiu as aulas online, né? As videoaulas e resolveu os exercícios da lista, não vai ter problema aqui. Muito bem. Vocês vão se recordar que a gente tinha lá nos produtos notáveis algo, por exemplo, assim, ó. Aí eu tinha que fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aí eu chegava nesse cara, era esse o caminho. Agora é o contrário, eu vou pegar o carinha aqui e vou... Isso tanto para quando aqui for mais, quanto aqui for menos, tá? Então, toda vez que eu resolvia esse exemplo aí que eu acabei de dar aqui para vocês, eu chegava no resultado que é um trinômio quadrado perfeito, tá? Trinômio porque tem 3 termos e quadrado perfeito porque eu estou elevando ao quadrado e estou obtendo valores que têm raiz quadrada exata, tá? Bom, dito isso, o que a gente vai aprender agora é sair daqui, é voltar, tá? Eu vou sair daqui e vou chegar, deixa eu colocar de outra cor, e vou chegar aqui, ó. E quando é menos... Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Num primeiro momento, eu vou exigir um negocinho chamado verificação, vocês já vão ver o que é, na lista, inclusive, o exercício está pedindo, faça as devidas verificações, mas depois de um tempo já não vai mais ser necessário. Então, primeira coisa, todo trinômio é quadrado perfeito? Não, muito pelo contrário, tá? A gente vai esbarrar com um monte que não é. Como que eu sei que é, para daí poder aplicar o caso de fatoração? E depois, como que eu faço a fatoração? Muito simples. Dos 3 termos, em geral, tá, gente? Às vezes pode ter algumas adaptações, uns artifícios, umas manhas. Eu estou falando aqui no geralzão, para 99% das situações, tá? Eu vou ter os 3 termos e 2 deles terão raiz quadrada exata, tá? Então, geralmente, quando ele vem em ordem, né, lembro dos expoentes, o primeiro e o último. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar esses termos. Quase sempre já está em ordem. Então, eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de x2 é x, raiz quadrada de 1 é 1. E aí, não basta isso. Porque às vezes eu faço raiz quadrada do primeiro e do último e elas dão um valor exato e o termo do meio não faz parte do trinômio quadrado perfeito. É um trinômio qualquer. Tá? Porque para ser trinômio quadrado perfeito, o cara que aparece aqui no meio, ó, ele tem que estar nesse formato, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O que isso quer dizer? Que eu preciso fazer uma verificação que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E eu preciso ver se essa multiplicação vai resultar nesse cara que está aqui, ó. Tá? Então faço raiz quadrada do primeiro e do último, considerando que ele esteja em ordem. Tá? Que é, assim, comum, mas não é obrigatório, às vezes ele está bagunçado. Tá? Daí eu procuro 2 termos que tenham raiz quadrada exata, de repente, se ele estiver fora de ordem. Calculei, aí eu vou fazer 2 vezes esse 2, é o teste desse pedacinho aqui, ó, tá? 2 vezes o primeiro resultado que eu achei, vezes o segundo resultado, e eu vou olhar. Se esse cara tiver exatamente igual ao que tá ali, ó, o sinal não vai importar, o sinal só serve na hora de dar a resposta, significa que isso aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito. E aí é muito fácil dar a resposta. Olha lá, a resposta vai ser isso aqui, ó, alguma coisa assim, tá? O primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. Então, o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. Acabou. O que a gente fez até agora na lista, antes de entrar em fatoração, muitas vezes era pegar aqui o produto notável e vir para cá. Agora eu estou voltando. Tá? Aqui, mesma história. Vou fazer de novo, apesar de não precisar, né? Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último, verificação, que é 2 vezes o sinal, não importa, tá? Só na hora da resposta.
2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aí eu vou comparar esse valor obtido com esse valor aqui, tá? Deu igual? Beleza, não importa o sinal. Agora é só dar a resposta. E aí vai ficar nesse formato, vai mudar o sinal, ó. Então vai ser o primeiro menos o segundo ao quadrado. Eu sei que é mais aqui quando for mais aqui, no termo do meio, menos quando for menos no termo do meio, tá? E já fatorei os carinhos. No primeiro momento, na lista, eu estou pedindo, faça as devidas verificações, é para mostrar. Depois, com o passar do tempo, isso aqui a gente vai fazer de cabeça, tá bom? Mais à frente. E agora a gente vai praticar um montinho desse aqui. Olha lá. Raiz quadrada de 49A2, 7A. Raiz quadrada de 4B2, 2B. Verificação é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos ver quanto dá. 2 vezes 7, 14, vezes 2, 28AB. Olha lá, bateu. O sinal não importa. Então, realmente é um trinômio quadrado perfeito. Põe a primeira raiz, põe a segunda, e aí, no caso, vai ser menos no meio, porque ali está menos no trinômio, tá? Vamos embora. Raiz quadrada de 25M4, 5M2. Raiz quadrada de C6, C3. Lembrando que divide o expoente pelo índice. Verificação. 2 vezes o primeiro resultado vezes o segundo resultado. Dá 10 M2C3. Bateu, ó. Beleza, só dá a resposta. O primeiro resultado que eu achei, a primeira raiz. Aqui, como está mais, vai mais a segunda elevado ao quadrado. Ah, professor, com decimal, a mesma coisa. Raiz de 0,81 vai dar 0,9. Raiz de 0,49 vai dar 0,7. Se não souber fazer assim direto, transforme em fração normalmente, como vocês já fazem desde o 6º ano, tá? Como você vai calcular não importa mais para mim. Faz do jeito que você preferir. Sabe de cabeça, manda bala, quer passar para fração, passa, tá? Verificação. 2 vezes... Ai, faltou o y aqui, né? Pera aí. Coloquei só 0,49, 0,49 y2, que dá 0,7y. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? Aqui, para não ter dúvida e achar que eu não estou inventando, olha lá. 2 vezes 0,9 vezes 0,7. 1,26, ok? Então, isso aqui realmente passou no teste, trata-se de outro trinômio quadrado perfeito. Aí fica 0,9 menos, porque ali está menos, ó, 0,7y ao quadrado, ok? Mais um aqui, ó. Raiz quadrada de 6,25 dá 16. Bom, raiz quadrada de 6,25, eu lembrei da raiz quadrada de 625, que é 25, aqui no caso vai ser 2,5. E aqui, cuidado, a raiz quadrada de W16 não é W4 não, eu divido 16 pelo 2, então dá W8, que aqui é índice 2, tá? Bom, raiz de 1 é 1, não tem erro. Verificação. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 5W8. Beleza, passou. Então, só a gente colocar no formato da resposta mais, porque ali está mais. Tá vendo? É toda hora a mesma coisa. Óbvio que isso aqui, ao longo dos exercícios, vão apresentar muitas vezes variações, né? Mas o básico é tranquilo, não tem erro não. Com fração, a mesma história, não precisa ter medo da fração, olha lá. Raiz do x10, 144, dá x5 sobre 12, eu divido 10 pelo 2. Raiz de 36 é 6, verificação. A gente olhando aqui parece que não faz a verificação, né? Às vezes precisa realmente fazer o cálculo, porque às vezes dá para simplificar, que é o caso aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou simplificar o 2 com 12 vai dar 1 em 6, vou simplificar o 6 com 6 vai dar 1 em 1. x5 realmente é um trinômio quadrado perfeito. Aí só pôr o primeiro resultado que eu encontrei aqui do cálculo da raiz, x5 sobre 12, menos, porque ali está menos, 6
que a segunda raiz ao quadrado. Ficou na dúvida? Deixa eu arrumar esse símbolo aqui. Não tem, sei lá, está numa prova, quer ter certeza, num concurso de bolsa, alguma coisa? Resolve o produto notável e vê se volta aqui. Aí você tem certeza absoluta que está ok. Beleza, pessoal? O exercício 2, fatório completamente, a gente já não vai ter aqui a necessidade de fazer, de demonstrar a verificação quando aparecer um trinômio quadrado perfeito aqui, a gente já vai procurar fazer de maneira mais direta, tá? Isso aqui, você vai ter que mostrar se o exercício pedir, como tem um na lista que pede, tá? Olha lá, fatório completamente. Como eu falei para vocês, todos os trinômios são quadrados perfeitos? Não. Esse aqui não é. Do jeito que está aqui. Não tem raiz quadrada de nenhum dos carinhos. Porém, a gente pode utilizar aqui um caso anterior, que é colocar em evidência. Porque o 3, o 18 e o 27 tem um MDC, que é um 3. E o x5, x4 e x3 eu consigo colocar o de menor expoente. Isso a gente viu um monte na outra aula, tá? Então dá x3, 3 dividido por 3 dá 1, x5 por x3 dá x2, 18 dividido por 3 dá 6, x4 por x3 dá x, 27 por 3 dá 9, x3 por x3 dá x0, que é 1. O que aconteceu? Acabou? Não, dá para fazer mais coisas, por isso que eu falei completamente, dá para ter mais um passo ou mais dois, dependendo do exercício, conforme a gente for evoluindo aí. Depois que eu coloquei esse cara em evidência, que foi lá o primeiro caso que a gente viu, surgiu aqui um trinômio que de repente pode ser quadrado perfeito. E é isso que eu falei, que não precisa ficar mostrando agora a verificação, a gente vai fazer direto e verificar se é ou não. Por exemplo, raiz quadrada de x quadrado, x. Raiz quadrada de 9, 3. Agora a verificação. 2 vezes x vezes 3 realmente dá 6x. Então isso aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito. O que falta para terminar a fatoração? Colocar o 2 aqui. Então vai ter exercício disso aqui na lista, tá? Em que você vai desenvolver um dos casos e vão aparecer outros casos em seguida, e aí a gente aplica até onde der. Tá bom? Até obter a resposta que foi dada para vocês. O B, eu até tenho raiz quadrada aqui, e aqui também, exceto A, raiz quadrada de A não dá para fazer, porque o expoente é 1, vai ficar dividido pelo índice 2 e não vai dar exato. Então aqui novamente eu vou precisar colocar em evidência. Quem? O A, ó, A9, A5 e A4. Põe de menor expoente. A9 por A, dá 8. 16A5 por A dá 16A4. 64A por A dá 64. Aqui vai sobrar para a gente, muito provavelmente, um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de A8, A4. Raiz quadrada de 64, 8. 2 vezes 8 vezes A4 realmente dá 16A4. Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá vendo? Então utilizei o fator comum em evidência e em seguida um trinômio quadrado perfeito. Esse aqui, um agrupamento daquele grandão que a gente já mexeu, que não costuma aparecer muito. Mas olha lá. Aqui ó, eu consigo colocar y e aqui eu consigo colocar o 3. Quer ver só? Então, aqui y. Quando eu coloco y em evidência, x2y por y dá x2. 2xy por y dá 2x. Y por y dá 1. E aqui o MDC de 3, 6 e 3 é o próprio 3. 3x2 por 3, x2. 6x por 3, 2x. E 3 por 3, 1. Beleza? Olha lá. A ideia do agrupamento é que quando eu chegar nesse ponto eu percebo e posso dar desenvolvimento desde que esse esteja igual a esse. Isso é um bom sinal. Quando isso acontece, os carinhas de fora formam um parzinho, a gente já viu um monte desse aqui também, e o que se repetiu dentro dos parênteses é o outro carinha. Se eu aplicar a distributiva, eu teria justamente isso aqui, né? Y vezes todo mundo, 3 vezes todo mundo. Ah lá, a gente até fatorou esse cara hoje. Outro trinômio quadrado perfeito. Raiz de x2 é x, raiz de 1 é 1, 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Aí só tem que colocar o 2 aqui. Tá? Então basta aplicar um dos outros casos e o que a gente está aprendendo agora. O tipo de exercício que costuma aparecer muito também é envolvendo geometria. Vocês vão ver aqui, olha só. Na figura, a área de um quadrado é x2, então aqui ele está dizendo que é um quadrado, e a do outro, 25. Determine a área total da figura na forma fatorada. Em seguida, desenvolva o produto. Vamos ver o que é isso.
Bom, o que eu tenho certeza? Se esse quadrado, a área dele é 25, tem que ser 5 vezes 5. Então aqui tem que ser 5, aqui tem que ser 5. Se a área desse quadradinho é x2, então aqui tem que ser x e aqui tem que ser x. Para poder fazer lado vezes lado dá x2. Tá? Ele quer a total da figura. O que falta a gente descobrir? A área desse cara, como é que fica a área desse cara? Base que é 5 vezes a altura que é x. 5x. Aqui, desse carinha. Base que é x e a altura que é 5. 5x também. Então, qual é a área total? Vou somar tudo. x2 mais 2 vezes o 5x mais o 25. Isso aqui nada mais é do que a fórmula do produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes mais o quadrado do segundo. É a maneira geométrica de enxergar aquele caso de produto notável. Bom, agora ele quer que eu fatore. Tá? Então, fatorando isso aqui, vai ficar raiz de x2 é x, raiz de 25 é 5. Verificação, 2 vezes x vezes 5 dá realmente 10x. E aí ele quer, para dar uma treinadinha aqui, que desenvolva o produto. Então eu vou voltar, para ter certeza absoluta. Tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então lá. Área total da figura, forma fatorada, desenvolvi o produto, uma maneira de tirar uma provinha real, tá? Agora a gente vai aqui no caso que eu acredito ser o mais fácil de todos, que é a diferença de quadrados, tá? Vocês devem se lembrar, deixa eu pegar um rascunho aqui, vocês devem se lembrar de um caso que eu passei lá atrás para vocês, lá no comecinho dos produtos notados, que ele vinha pra gente assim, ó. Mudava só o sinal, aí bastava fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Se vocês procurarem nas aulas anteriores, vocês vão lembrar desse cara aqui. Agora eu vou fazer o caminho contrário, eu vou pegar daqui e vir pra cá. Gente, e é muito fácil de fazer, tá? Então eu já sei que esse cara aqui vai resultar em algo assim, ó. Que é o seguinte. Eu vou simplesmente precisar prestar atenção em dois detalhes. Se é menos, para lá, diferença, e se os dois carinhas eu consigo extrair a raiz quadrada, tá legal? Fora isso é super tranquilo. Então você vai vir aqui no rascunho, no começo a gente até faz isso, depois pode ser direto de cabeça, ó, raiz de x2 é x, raiz de 49 é 7, ele é melhor que o trinômio quadrado perfeito, não tem nada de verificação. Feito isso, só colocar um mais o outro, vezes um menos o outro. E acabou. Está fatorado. Se eu desenvolver aqui na raça a distributiva, eu chego ali. Se eu aplicar o produto notável, eu chego ali. Tá? Também não importa a ordem do mais e do menos. Se colocar menos aqui e mais lá, de boa. Raiz de 16 a 2, B4. Raiz de 16 é 4. Raiz de A2 é A. Raiz de B4 é B2. Depois, raiz de 9, C6. Raiz de 9 é 3, de C6 é C3. Feito isso, 4A, B2, para não achar que tem que ser sempre o mais, pode ser o menos, ó, 3C3. Depois, mesma historinha, 4A, B2 mais 3C3. Ok? Tá vendo que esse aqui é muito simples de fazer. Ele não causa problema pra gente não. Raiz de 1,44y12, raiz de 144 é 12, então de 1,44, 1,2. Y, 6. Raiz 2,25W6, raiz de 225 é 15, então aqui 1,5. W3. Acabou. Então 1,2y6 menos 1,5 W3 vezes 1,2y6 mais 1,5 W3, tá? Que vezes 1,5. É a mesma historinha toda hora. Vamos enjoar de me ouvir falar essa regrinha. Aqui.
raiz de 100 sobre C10, raiz de 100 é 10, raiz de C10 é C5, raiz de 0,64 C8, raiz de 64 é 8, de 0,64 é 0,8 e raiz de C8 C4. Então aqui eu vou ter 10 sobre C5, aqui não ficou parecendo expoente, né? 10 sobre C5 mais 0,8 C4, 10 sobre C5 menos 0,8 C4, ok? Então mais e menos também não importa, estou invertendo aí para vocês ficarem livres quanto a isso. Raiz de 121m4 sobre 36, 11m2 sobre 6, raiz de 81m18 sobre 256, dá 9m9, raiz de 256, 16. E aí, 11m2 sobre 6 mais 9m9 sobre 16 vezes 11m2 sobre 6 menos 9m9 sobre 16, ok? E esse cara aqui, como é que vai ficar? Agora tem letra também no expoente, mas não tem problema. 10m dividido por 2, 5m, ok? Então vou dividir o expoente pelo índice, aqui é a mesma coisa, ó. 2c dividido por 2 dá c, ok? Porque eu divido sempre o expoente pelo índice, é o que a gente está fazendo aí toda hora com a parte literal, tá bom? Então aqui vai ficar x elevado a 5m mais yc vezes x elevado a 5m menos yc. Beleza? Então, vocês viram, é a mesma história toda hora, tá? A partir daqui, a gente vai começar a ter já alguns exercícios que a gente vai precisar de algumas manhas, alguns artifícios, como eu falei para você um outro dia aí. A gente já fez troca de variável que de repente ajuda a gente. Porque aqui no normal, de repente, o cidadão pode querer desenvolver aqui o produto notável. Até pode, mas não nesse exercício, porque não desenvolva as potências. Então vou ter que sair por um outro caminho. Lembra aquela história do apelidinho? Para enxergar legal? Vou chamar isso aqui de B. Olha como vai ficar fácil agora o exercício. A2 menos B2. Opa, isso aqui eu sei fatorar mole. Isso aqui fica A mais B vezes A menos B. É o que a gente acabou de fazer um monte aí. Raiz do primeiro mais raiz do segundo, raiz do primeiro menos raiz do segundo. O que eu faço agora? Onde está B, eu retorno com x mais z. Então vai ficar eu vou colocar colchete parênteses para destacar bem o que eu vou fazer, tá bom? A mais, no lugar do B então, x mais z, estou destrocando a variável, e aqui vezes A menos, e aqui eu precisaria do parênteses com certeza para errar sinal, x mais z. Então, A mais x mais z vezes, e aqui agora tem que tomar cuidado, A menos x menos z. E muito provavelmente isso apareceria só entre parênteses, embora se você deixar só dentro dos colchetes está correto, tá? Não tem problema não. Mas eu vou colocar no padrão mais utilizado aí, que é esse aqui. Então tá vendo? Fiz a troca para poder enxergar melhor a diferença de quadrados, ficou super fácil de enxergar. Tá? E depois a gente destroca. Aqui mesma coisa. Posso fazer a mesma ideia. O x mais y eu vou chamar de A. O x menos y eu vou chamar de B. E aí a gente aplica aqui a troca. Ó. Aí olha como fica sossegado. Ó. Você consegue ver com muita facilidade a diferença de quadrados. Ó. E agora eu preciso fazer todo aquele retorno. E aí tem que ter cuidado. Tá? Então ó, no lugar do A, x mais y mais no lugar do B, x menos y. Tá? Isso aqui é isso, ó. No lugar do A entrou isso, no lugar do B entrou isso. Agora eu estou aqui, ó, vezes nesse ponto, tá? Tá? Colchete. No lugar do A,
x mais y, menos, no lugar do b, x menos y. O ponto essencial aqui é essa troca, é passar daqui para cá. Tem que tomar muito cuidado para não errar. Agora é só botar a ordem na casa. X mais y menos y vezes x mais y menos x mais y. Agora eu vou até transformar em parênteses, tá? Que vai poder fazer essa troca e vai facilitar a nossa vida. Aqui corta, ó, 2x, o y com y, agora o x que some aqui. Y mais y, 2y. Para finalizar, 2 vezes 2, 4xy. Então aquele trambolhão só deu isso aqui, ó. Então vai ter um exercício assim na lista. Que não é para fazer a potência, não é para aplicar o produto contábil, tem que usar essa estratégia para poder resolver a fatoração aí, tá? E agora mais um desse tipo, um triplo, mas é a mesma ideia, olha lá. A, ó o cachorro do vizinho participando, B. Então como é que vai ficar? A ao quadrado menos B ao quadrado dá A mais B vezes A menos B. É para treinar de novo a mesma ideia. E a gente tem que fazer a troca com a mesma calma, tá? Eu vou começar mais para cá, porque vai ficar meio longo isso. Porque olha lá, abre colchete, abre parênteses. No lugar do A, N mais N mais 1, tá aqui. Mais, esse ponto que eu tô. No lugar do B, N menos N menos 1. Fecha aqui. Vezes, eu tô aqui, ó. Abre colchete, agora como é que fica? A, M mais N mais 1, menos, olha onde é que eu tô. M menos N menos 1, que é o que eu apelidei de B. Aí, eliminamos parênteses, N mais N mais 1, mais M menos N menos 1, M mais N mais 1, aqui com cuidado, ó, menos N mais N mais 1. Cuidado com a regrinha de sinais ali, tá? O que dá pra gente cortar ou juntar aqui? Ó? Mais N com menos N, mais 1 com menos 1 e M com menos N. No primeiro carinha sobrou 2N. No segundo carinha, N com N, 2N, 1 com 1, 2. Se eu efetuar a multiplicação aqui, vai dar 2 vezes 2, 4MN, né? Aqui agora é uma distributiva normal. E 2M vezes 2, 4M. Às vezes o exercício deixa a gente parar aqui. Às vezes ele quer que a gente fatore até o máximo possível, até onde der. Aí eu conseguiria aqui ainda, ó, colocar o 4M em evidência, que é um fator comum. Ó. 4MN dividido por 4M, 4M por 4M dá 1, sobra N. 4M dividido por 4M dá 1. Mas isso só se o exercício pedir, tá? Se não, poderia parar aqui. Aqui no caso, como ele pediu decomponha em produto, você poderia, aqui não está em produto, você poderia parar aqui, ó, tá? Então aqui não poderia, tá bom? Ele não pediu para calcular, ele pediu para decompor, e aí eu preciso deixar a resposta em alguma maneira que esteja ocorrendo uma multiplicação do produto. Então eu poderia de repente parar aqui, mas o mais provável, imaginando provas de concurso de post e outros que vocês vão fazer ao longo da vida, é que a resposta fosse estar assim. Tá bom? Olha lá, na forma de um produto, na forma de um produto. Tá a mesma coisa aqui, ó. Tá certo aqui, porém é mais provável que apareça dessa maneira. Agora aqui é aqueles de fatório completamente, tá? Agora a gente já vai fazer de maneira mais direta. Muito bem, raiz quadrada de M4, M2. Raiz quadrada de 16, 4. Então, aquela historinha que a gente fez um monte agora há pouco, só que agora eu fiz direto. O que acontece? Depois que eu apliquei aqui a diferença de quadrados, ó, uma aqui de novo, aqui não, que é soma, mas aqui dá para fazer de novo. Ó. Então, copio o primeiro carinha. O que eu faço aqui? Raiz quadrada de M2, M, raiz quadrada de 4, 2. Aí, uma mais a outra, uma menos a outra. Eu estou fazendo de maneira direta isso aqui, ó, que a gente estava fazendo. Ah, professor, prefiro fazer as raízes. Pode fazer no rascunho sem problema nenhum. Eu estou liberando você
de mostrá-las para mim. Se você quiser fazer e mostrar, não tem problema. Então, deu para aplicar 2 vezes a diferença de quadrados aqui. Aqui e ali surgiu de novo a de Takeuchi. Tá legal? Muito bem. Esse cara aqui não é trinômio, não tem ninguém que dá para colocar em evidência, mas, em geral, né, mas se eu olhar aqui, ó, eu consigo ver que o MDC de 4 e 100 é 4, de x3 e x2 é o x com menor expoente. Olha o que acontece. 4x3 por 4x2 dá x. 100 por 4, 25. E x2 por x2 é x0. Opa, isso é um bom sinal. É quase esse cara que está aqui, só que está com o sinal invertido. Então, quem que vai sair? Ó? Menos x dividido por menos 1, x. Mais 25 dividido por menos 1. A gente já fez isso. Isso aqui, na verdade, é um agrupamento. Tá? Aí, olha o que ficou. O x menos 25 vezes o que está fora, 4x² menos 1. Até agora, o que eu fiz? Agrupamento. Porém, quando eu cheguei aqui, apareceu uma diferença de quadrados. Tá? Aqui não, ó, o 25 tem raiz, mas o x não. Então não parece, mas não é diferença de quadrados não. Raiz quadrada de 4x2, 2x. E raiz quadrada de 1 é 1. Então eu ponho 2 carinhos somando, depois os mesmos 2 carinhos multiplicando. Então, agrupamento e diferença de quadrados. Fatorei completamente. Bom, esse cara aqui, ó, também não dá para colocar ninguém em comum em todo mundo aqui. Porém, ó, o y2 se repetindo aqui, eu coloco o y2 em evidência. x2 y2 dividido por x2, perdão, dividido por y2 dá x2. 4y2 dividido por y2 dá 4. E aqui, ó, dá para eu colocar o 9, que é o MDC de 9,36. Menos 9 dividido por menos 9 dá mais x2. E mais 36 dividido por menos 9 dá menos 4, que é um ótimo sinal. Aí, o carinha de fora formou esse parzinho e o carinha de dentro formou esse. E olha que os dois são diferenças de quadrados, os dois. Raiz de y2 é y, raiz de 9 é 3. Então eu ponho um somando e um parzinho subtraindo. Aqui também, ó. Raiz de x2 é x, raiz de 4 é 2. Então ficou tudo isso aqui, ó. Eu apliquei então o agrupamento e depois surgiu aqui, não uma, mas dois casos de diferença de quadrados. Ok? Muito bem. Alguns exercícios sortidos aí, olha lá. Sendo a mais b ao quadrado igual a 576, ele quer saber, e a ao quadrado mais b quadrado igual a 290, ele quer saber AB. Bom, quando ele fala isso aqui para mim, olha aqui, ó, o produto notável que a gente aprendeu, o primeiro caso de todos. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O que apareceu aqui para mim? Apareceu, deixa eu colocar o vermelhinho, isso, ó, aqui, ó, só estão separados. E o AB que eu quero saber está aqui, ó, que é o que ele perguntou, tá? Eu vou rearranjar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Eu vou colocar 2AB e aí vou juntar o A2 com o B2. Aí vai dar para perceber melhor o que a gente precisa fazer. Aqui, no lugar desse cara, é 290. Por quê? Porque falou lá, ó, A2 mais B2 igual a 290. E o AB é o que eu quero saber. Então, dando prosseguimento aqui, eu vou ter, deixa eu ir aqui para cima, 2AB mais 290 igual a 576. 2AB igual a 576 menos 290. Bom, 576 menos 300 daria 276. Então aqui vai dar 286. E 286 dividido por 2 vai dar 143, que é o que ele quer, o valor de AB, ó. Não o A sozinho, nem o B sozinho. Tá? E aí morreu aí o exercício, não precisa fazer nada de extra. Um outro exercício mais ou menos desse estilinho aí, ó.
sabendo que x2 menos y2 igual a 135 e x menos y igual a 5, ele quer que eu fatore isso e determine o valor numérico. Meu Jesus, quanta informação! Vamos começar então com o que a gente está mexendo agora. Olha a diferença de quadrados aqui. Ó. Se isso aqui é a diferença de quadrados, e é fácil de ver, faz a raiz x mais y vezes x menos y igual a 135. Mas olha só, o x mais y tem valor, que é 5. Então eu vou ficar aqui com x mais y vezes 5 igual a 135. Esse 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então x mais y vale 27. Então olha o que eu descobri. Que x mais y vale 27. Tá, mas no que isso me ajuda? Agora é que a gente vai ver. A segunda instrução, fatore o polinômio quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Quando eu fatoro isso aqui, que a gente já fez vários hoje lá no começo da aula, raiz quadrada do primeiro é x, raiz quadrada do último, considerando que ele esteja em ordem, né, é y. Vamos fazer a verificação. 2 vezes x vezes y realmente dá 2xy. Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Fatorei. Agora eu vou usar o valor que eu encontrei. Olha aqui, ó. Ele quer o valor disso aqui. Eu fatorei, ficou x mais y ao quadrado. Eu já sei que x mais y vale 27. Então aqui eu vou trocar por 27. A gente vai ter então 27 ao quadrado, que dá 729. Tá? Sem essas manhas, eu ia precisar resolver um sistema de segundo grau para achar x e y, para daí trocar aqui. Tá? Então, com as manhas de fatoração, de produtos notáveis, às vezes a gente utiliza muito cálculo. Um outro tipo muito comum de exercício que envolve diferença de quadrados é esse aqui. Ó. Se eu fosse fazer isso aqui na raça, olha o que eu ia ter que fazer. 55,12. Isso considerando que eu tenho calculadora, mas imagino que você não vai ter na prova, né? Qualquer prova. 0,88 ao quadrado, que vai dar 1024. Eu consigo simplificar um pouco esse cálculo aqui se eu usar diferença de quadrados. Embora não tenha letra, observe que é a diferença de dois valores ao quadrado. Então, eu posso usar a seguinte tática. Que nem como se for, que nem aqui, ó. Quer ver? Isso aqui está exatamente nesse mesmo formato aqui, ó. X mais y, que a raiz de x2 é x, raiz de y2 é y. A raiz de 55,12 ao quadrado, quanto que é? Quer ver só? Raiz vai dar a mesma coisa, quer ver? De 55,12 ao quadrado. 55,12, porque se eu estou elevando ao quadrado, tirando a raiz, eu estou indo e voltando. Fazendo as operações inversas, não está mudando nada. Mais 44,88 vezes 55,12 menos 44,88. Por que isso é interessante, gente? Porque é muito mais fácil somar e subtrair, ainda mais com decimal, do que multiplicar, do que fazer na mão 44,88 vezes 44,88. Fica um tempão fazendo conta. Aqui fica mais de boa. A hora que somar aqui também vai ter mais uma coisa legal. Ó. Vai dar 88 com 12, vai colocar vírgula embaixo de vírgula, vai dar 0, 0. Aqui vai dar 100. Isso aqui dá 100, ó. E geralmente ele vem programado para dar um número legal, um número exato. Tá? E aqui vai dar pra gente 10. Porque aqui vai ser 12, dá 10,24. Então, no fim das contas, isso aqui, esse monte de vírgula aí ficou muito melhor na hora que eu apliquei o produto notável. Desculpe, a fatoração. 100 vezes 1024. O que acontece quando eu multiplico por 100? Eu ando duas casas com a vírgula para a direita. Então, isso aqui vai dar 1024. Conforme vocês viram ali quando eu fiz a calculadora, que chegava nesse valor. Uma vantagem é que o máximo que eu tive que fazer de cálculo é adição e subtração, que é sempre mais fácil que multiplicação e divisão. Tá? Ou mesmo potência. Está quase acabando, ó. É a última folhinha.
Mostre que esse trambolho resulta só nisso aqui. Meu Jesus amado, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar fatoração em cima e embaixo e vamos ver o que dá para fazer depois. Em cima eu tenho uma diferença de quadrados. Ó, raiz quadrada do primeiro mais raiz quadrada do segundo vezes raiz quadrada do primeiro menos raiz quadrada do segundo. Isso a gente já fez um monte hoje. É aí nenhuma novidade. Isso é um numerador. Embaixo, não dá para colocar em evidência todo mundo, mas se eu analisar os pares, eu vou ver que dá para utilizar agrupamento. Ó, aqui o R2, R3 dividido por R2 dá R, R2S por R2 dá S, mais aqui o S2, ó, RS2 por S2 dá R, S3 por S2 dá S. Aqui, ó, outra diferença de quadrados, tá? Então, R2 mais S2, aqui fica, olhando só ali, ó, raiz do primeiro mais raiz do segundo, o que acontece agora? Vezes raiz do primeiro menos raiz do segundo. Apliquei diferença de quadrados, apareceu de novo, apliquei de novo diferença de quadrados. Embaixo, os carinhas que estão fora formam um parzinho, os que estão dentro formam outro. Isso aqui, na verdade, é meio que uma introdução do que vem pela frente, que é uma fração algébrica. Tá? Letra em cima, letra embaixo. Mas olha só, transformei tudo em multiplicação. Eu fatorei. Se eu tenho esse cara multiplicando e esse cara dividindo, olha que beleza, porque aí são idênticos, né? Ó, mesma coisa aqui. Esse cara multiplicando, esse cara dividindo. O que sobrou? Ok? Parece pior do que é, né? Quando a gente olha lá e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele quer que eu mostre que isso resulta na mesma coisa que isso. Parece que não tem a menor chance, não é? Aqui, em vez de fazer 251 vezes 251, guardar resultado, 250 vezes 250, guardar resultado, para depois subtrair, vamos aplicar a fatoração. Raiz de 251 ao quadrado, 251. Raiz de 250 ao quadrado, 250. Mesma coisa aqui. O que acontece? 251 mais 250, 501. E aqui 251 menos 250, 1. Então isso vai dar 501. Do outro lado, aquele carinha, é muito fácil de ver que quando eu somo ele também dá 501. Então, por mais esquisito que pareça, isso resulta nisso, ou vice-versa, tá? E o último exercício, para a gente dar uma olhada, esse aqui é um que a gente vai ter que usar uma manha meio chatinha. De vez em quando ele aparece, meio assim, tem com prova de concurso, Olimpíada Matemática, é meio comum aparecer esse cara. Veja bem, ele é um trinômio, até aí tudo bem. Quando eu vou fazer, vou um negócio aqui, peraí. Quando eu vou tentar fazer aquela nossa estratégia, beleza, é um trinômio, esse tem raiz exata, esse tem raiz exata, legal. Mas na hora da verificação, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, olha quanto que dá. 6x2, né? E lá está 2x2, meu Deus, estão faltando 4. Aí a gente vai usar um artifício que é chamado de complementação de quadrados, ou de um trinômio quadrado perfeito, depende de onde você procurar. Que é o seguinte, olha só. Isso aqui seria um trinômio quadrado perfeito se em vez de 2 fosse 6. 2x2 para chegar no 6x2 faltam quanto? 4. Mas eu posso colocar à vontade assim? Não. Quando eu coloco, eu estou alterando o valor. Vamos pegar um exemplo numérico aqui. 7 mais 5. Todo mundo sabe que é 12. Se eu colocar 3, eu estou alterando. Agora, se eu fizer isso, ó. 7 mais 5, 12, mais 3, 15, menos 3, 12. Se eu ponho e retiro o mesmo cara, eu não mudo o resultado, ó. E é essa manha que eu vou usar aqui. Eu pus para poder complementar a situação do trinômio quadrado perfeito. Só que daí a mesma mão que dá é a mão que tira. Tá? Mas que vantagem eu levo? Vocês vão ver como eu vou conseguir fatorar isso agora. x4
2x2 com 4x2, 6x2 mais 9. Consegui produzir o meu trinômio quadrado perfeito, mas ele gerou aqui um efeito colateral, que é esse tipinho aqui. Tá? Então, esse exercício vai parecer aqueles do fatório completamente, que a gente está vendo agora há pouco. Aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Então, raiz do primeiro, raiz do último, a gente já sabia e já sabe que a verificação bate. Tá? E agora, tem um cara ao quadrado, aqui também tem raiz. É uma diferença de quadrado, já vou dar um spoiler aí, só que não está aparecendo, porque esse cara aqui está atrapalhando a nossa percepção. Mas se eu vier aqui e der um apelido para ele, eu chamar ele de A. Aí vai ficar em casa aqui, pessoal. A2 menos 4x2. Olha como está sossegado agora. E aí? Raiz do primeiro mais raiz do segundo vezes raiz do primeiro. Opa! O primeiro é A. Raiz do primeiro menos raiz do segundo. E agora no lugar do A, quem que eu volto? O x2 mais 3. Então no lugar do A, x2 mais 3 mais o 2x vezes aqui x2 mais 3 menos o 2x. Então, por mais louco que pareça, eu consegui fatorar aquele cara. Aqui ele está fatorado, porque eu tenho um polinômio multiplicando o outro polinômio. Agora, teste as expressões usando x igual a 3. O que significa isso? Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Ele quer que eu verifique se realmente está dando certo. Porque, como eu tenho certeza que isso é igual a isso? Fazendo o teste, ou os testes, fica fácil. Aqui que eu vou fazer, no lugar do x eu vou pôr 3. Ó. 3 elevado à quarta, mais 2 vezes 3 ao quadrado, mais 9. 3 à quarta, 81. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, mais 9. Isso aqui vai dar 108. Agora eu vou pegar a expressão fatorada e vou fazer a mesma coisa e vou ver se os resultados batem. Olha lá. X ao quadrado, quem que é x? É 3. 3 ao quadrado, mais 3, mais 2 vezes 3, vezes, de novo, 3 ao quadrado, mais 3, agora menos 2 vezes 3. 9 mais 3 mais 6 vezes 9 mais 3 menos 6. Então aqui 9 com 9 dá 18. Aqui 9, 3, 12 menos 6 dá 6. 6 vezes 18 também dá 108. Então isso aqui eu coloquei por curiosidade para verificar que realmente isso e o que a gente achou aqui no final representam a mesma coisa. Só que aqui está na forma desenvolvida, aqui na forma fatorada. Ok? Esse exercício eu não lembro de ter colocado na lista não, mas eu pus aí que é bom fuçar, que ele costuma aparecer, às vezes surge em concurso de bolsa. Como ano que vem vocês vão prestar, é bom já mexer com ele, né? Não custa. Tá bom? Bom, gente, então é isso. A gente viu então hoje caso 2 e caso 3 e caso 4. Esse pacote de coisas que a gente viu na outra aula de fatoração e nessa, são as coisas mais importantes de fatoração. Ainda falta a gente analisar 4 casos que tem a ver com os produtos notáveis, mas eles não aparecem tanto, ok? Então, ficamos por aqui. Agora é só mandar bala aí na lista. Abraço e até mais.